Hoje a falar de poupança e a poupança que aqui temos adiantado pode perfeitamente adequar-se não só às nossas compras, mas principalmente aos nossos hábitos. E é uma alteração de hábitos, quer seja na nossa casa, quer seja quando nos deslocamos a qualquer superfície para adquirirmos aquilo que precisamos, que temos provavelmente de alterar, e todos, sem exceção. Não só porque, de repente, há promoções a 50% e ninguém sabe, e depois toda a gente se telefona e vai toda a gente a correr para dentro do supermercado, mas porque nós, no nosso dia-a-dia, temos se calhar que regulamentar a nossa vida, trazer algum critério. Ora, connosco na Praça da Alegria temos o Luís Costa Pereira para nos ajudar. Olá, Luís, como estás? Como estás? Muito obrigado. Para nos ajudar a reestruturar, não é? Antes de mais, é importante saber que se não se faz um plano financeiro da família, se não se reúne pelo menos uma vez por mês, meia hora que seja, não se tem a noção do ponto em que se está. É preciso prever quais são os objetivos da família, é preciso ter uma noção da segurança que a família tem, se é necessário ter algum tipo digamos, de regulação para, no orçamento mensal, Sim, se poder ter um montante que se reserva para, no caso de haver uma situação de desemprego, para uma situação de uma doença inesperada, para poder comprar medicamentos. É preciso prever todas estas situações. E o que no fundo também é criar um fundo de reserva. De segurança. Correto, correto. É preciso meter nesses objetivos a segurança da família, que muitas famílias, infelizmente, ou não querem fazê-lo, ou não têm capacidade. Luís, e quem não dispõe de dinheiro suficiente para pagar as suas despesas, como é que pode estar a pensar em fazer um fundo? Muitas vezes, aquilo que as famílias tentam cair é nesse erro, as famílias não podem. E aquilo que nós vemos muitas vezes é que as famílias podem, mas não o querem fazer. Vamos exemplificar? Vamos exemplificar. Talvez seja mais fácil. Vamos exemplificar. Podes continuar a falar. Se precisares das tuas dicas... Muito obrigado. Nós temos 3 pilares, digamos, no plano financeiro da família. A primeira é as receitas. Se a família não tiver receitas, muito dificilmente vai conseguir planear o que quer que seja. Claro. Aí, digamos, o objetivo máximo é mesmo encontrar soluções para ou ter rendimentos ou aumentar os rendimentos, evidentemente. Mas sem receitas, evidentemente, não se vai conseguir fazer qualquer... Não há milagres. Claro. O segundo é, digamos, ter um orçamento das despesas mensais e anuais. Porquê? Porque há muitas despesas que ao longo do ano vão acontecendo e que não são previsíveis e que tem que se estipular qual é o valor para elas. Por exemplo, pode-se considerar, por exemplo, a mudança dos pneus do carro. Muitas vezes nós não estamos a contar com isso e depois o orçamento não prevê, aparece e alguma coisa vai acontecer. O que é que normalmente as famílias fazem, infelizmente? Recorrem aos cartões de crédito para resolver os problemas momentâneos que o plano financeiro não preveu. E, no fundo, nós estamos a fazer uma poupança, só que estamos a pagar uma taxa de juros para essa poupança. E estamos a pôr em risco todo o equilíbrio da família e da segurança da família e muitas vezes até do ambiente familiar. É preferível termos meia hora por mês, digamos, os elementos todos da família. Quando digo os elementos todos, é inclusive meter os filhos nisto. E quando estamos a falar de meter os filhos, é os filhos de tomarem a consciência, desde muito novos, que há determinado tipo de receitas e que temos que respeitar que o limite é as receitas. E que as coisas não surgem em casa por geração espontânea, exatamente, têm que ser compradas. Exatamente, ou porque o amigo comprou e o pai também tem que comprar. Claro. Portanto, é importante saber que há um determinado orçamento que tem que ser gerido. Claro. E a gestão é feita por todos. Portanto, é preciso ter o orçamento com as despesas. Depois vamos ver como é que fazemos a parte da análise do ABC de cada uma das despesas. Sim. E quais são os objetivos, digamos, que a família quer. E aqui podemos falar de muita coisa. Podemos estar a falar da poupança, da segurança, para algumas famílias de investimento, porque quando os rendimentos também são, digamos, maiores do que as despesas e as famílias conseguem ter equilíbrio, é preciso pensar que tipo de investimentos é que essa família está disposta a fazer. E dentro do item família, podemos incluir... Férias, por exemplo. Muitas famílias nem sequer estão a prever ir de férias este ano, por vários motivos. Por exemplo, porque não vão ter subsídio de férias. Pronto. Mas é preciso prever, digamos, essa situação desde já. E então, ou se faz poupança, ou não se vai mesmo de férias. Há que fazer opções. Há que fazer opções. Portanto, é preciso saber quais são os objetivos da família. Eu aqui, nos objetivos, gostava de referir 2 coisas. Uma é aquilo que são os sonhos e aquilo que são os projetos. Os sonhos, como dizem os brasileiros, são coisas que têm asas. Os projetos são coisas que têm pés. Temos que começar a caminhar, temos que meter metas para atingir, digamos, os projetos.
E quando se fala dos objetivos da família, temos que saber se a família está disposta a correr num determinado percurso para conseguir atingir esse projeto, que pode ser um sonho. Mas tem que começar a prever, não é à espera que lhe vá sair o euro milhões. Sim. Não é? Tem que se prever. Não, até pode jogar. Até pode jogar. Não pode contar com esse prémio como probabilidade de acontecimento. Não é? Claro. Bom, passando agora, como é que nós vamos passar à parte das despesas mensais e as despesas anuais? Ora, estou-me a lembrar das despesas anuais. Seguro do carro. Seguro do carro. Por exemplo, os impostos que se paga da casa. Impostos, o IMI, sim. Por exemplo, os livros escolares para os filhos. Também. E depois despesas que nós não estamos à espera, que acontecem todos os meses, que são aquelas viagens que os nossos filhos têm que fazer 2 ou 3 vezes no ano, em que nos dizem, olha, ele agora vai não sei onde. E, olha, são mais 10 euros. E isso tem que entrar, mas nós não conseguimos prever. Pois não. Então temos de ter um tal fundo de segurança que possa prever essas situações. Porque senão vamos ter que chegar a esse dia e vamos ter que dizer, olha, não podes ir. Não é? Portanto, temos que prever estas situações. Há basicamente 3 grandes núcleos das despesas. Há umas onde nós podemos mexer e há outras onde nós não conseguimos mexer. Ou não queremos mexer. Ou não queremos mexer. Ou não queremos mexer. Vamos lá ver. 60% normalmente do nosso rendimento vai para a habitação, a alimentação, automóvel, transportes e comunicações. Sim. E eletricidade, depende. Normalmente aqui, se nós mexermos, vamos ter que alterar os hábitos familiares. Sim. Fortemente. Sim. O mudar de habitação é uma grande mudança na nossa vida, não é? Se temos que mudar de localidade, já vamos ter problemas com os transportes para o trabalho, digamos, para o sítio para onde vai o filho. Portanto, é preciso ter algum cuidado com este tipo de despesa. E é importante também saber que muitas das famílias onde tem o maior problema é exatamente aqui. Porquê? Porque assumiram compromissos com instituições bancárias, por exemplo, ou com determinado tipo de rendas, e os seus rendimentos ficaram reduzidos e eles têm um compromisso que não podem abdicar dele e têm que também aceitar, digamos, a imposição da redução dos salários. Isso levar-nos-ia a uma outra conversa que não muito está... mais longa, claro, muito mais longa. Não está mas aqui incluída, que é a perspectiva, não é? A perspectiva. As pessoas, quando fizeram, algumas delas, fizeram as opções, fizeram-na com uma perspectiva de vida e com encargos diferentes daqueles que têm agora, não é? Correto. E essa é que é, digamos, a grande dificuldade hoje em dia de algumas famílias, que é como é que eu vou gerir o meu orçamento se eu aqui não posso mexer nesta parcela grande do meu rendimento. Depois, no tipo B. O tipo B são as despesas mais pequenas, que pode ser a água, as comunicações, os seguros, os restaurantes, deslocações e muitas outras coisas. Estas despesas, por muito que nós estejamos a esforçar, não vamos conseguir a tal redução que queremos para o equilíbrio da família. Ou seja, ou a família já tem um equilíbrio com estas despesas, Sim. ou não vai conseguir, reduzindo estas, ter o equilíbrio da família. Deixa-me perguntar-te, mas reduzindo estas, eu não posso criar um fundo suficiente para conseguir pagar, conseguir pagar uma delas? Sim, mas isso não resolve o problema. Resolve momentaneamente. Momentaneamente poderá resolver, não é? Nós podemos ir ao supermercado e fazer poupança. Estamos a falar de famílias que estão em desespero, não é? Desespero. Estão no limite. Estão no limite. Ou já passaram o limite. Ou muitas vezes já passaram o limite. Portanto, qualquer euro a menos é lucro, não é? É, mas não vai ser isso que vai resolver o problema. Isto é importante também dizer a essas pessoas. Ou a pessoa está perto de ter o equilíbrio, ou não é reduzindo mais algumas coisinhas que vai conseguir resolver o problema dela. Percebo. E há muitas pessoas que não querem abdicar do carro, não querem abdicar de determinado tipo de características ou digamos, de situação económica em questão para poder ter equilíbrio. E muitas vezes é preciso tomar a consciência da posição em que cada família está. Evidentemente que se poupar na água, na eletricidade, nas comunicações, nos seguros, vamos conseguir aqui algum montante que pode eventualmente dar para fazer uma poupança. Mas quando a família está em desequilíbrio, não é isto que vai equilibrar. Não é? É importante tomar esta consciência que muitas vezes falta nas famílias. Percebo. Mas isso tudo pode ajudar a criar um outro fundo, que era isso também que querias adiantar, que é reduzindo em algumas das despesas. Sim. Nós podemos criar agora vamos passar para a situação poupança. É isso. Agora vamos passar para a situação em que a família está em equilíbrio. Sim. A família tem um equilíbrio financeiro. Ou num equilíbrio instável. Ou num equilíbrio instável. em que estão um mês bem e outro mês mal. Sim. Mas já não é mal. E aí, se calhar não, aí fazendo uma otimização, digamos, das despesas da casa, consegue ter o tal equilíbrio e a tal segurança para poder fazer, por exemplo, uma poupança ou até
poder atingir algum dos objetivos que essa família pretende. Percebo. Se não se tiver esse equilíbrio e se não se tiver a consciência ao fazer o orçamento familiar todos os meses, porque é importante fazer, no fim do mês verificar e fazer o novo. E ao verificar vai-se ver muitas vezes despesas que até se podiam ter evitado. Claro. E é aí que se vai conseguir o equilíbrio. Mas se não se tomar a consciência, se não se sentarem os dois com as receitas e com as despesas mensais e conseguirem ver até que ponto é que conseguem ir, não vale a pena porque vão estar sempre os dois a pensar que o outro está a tomar conta das contas. Portanto, o que é ideal mesmo é que esteja a família toda reunida e a participar. E que façam. Na, e que façam. Na E que guardem as folhas. Ou financeira. Sim, sim, sim. Tenham um dossiêzinho. Que tenham um dossiêzinho, não custa nada. Um caderninho. Um caderninho. Já é suficiente. Nós temos uma chamada do nosso telespectador, creio que está a falar-nos de Coimbra. Fernando. Sim, boa tarde. Boa tarde. Então, qual é a sua questão? É assim, eu estou a trabalhar em part-time e, pronto, tenho um determinado ordenado. A minha companheira recebe o rendimento mínimo e nós vemos um pouco à nora para conseguir chegar ao fim do mês com Então, alguma coisa. Como é que nós podemos ajudá-lo? Ver até que ponto me poderiam tentar elucidar como é que eu irei gerir as minhas contas, sei lá, eu tento fazer contas, mas se calhar não será... Fernando Luís vai falar consigo e vão os dois tentar chegar aqui a alguma solução. Muito Fernando, obrigado. para tentarmos perceber e toda a gente poder também compreender do que é que estamos a falar, eu precisava ter uma noção dos rendimentos que têm mensais assegurados digamos, na vossa família. Não é? Exatamente. Bem. Na totalidade, portanto, tenho cerca de 800 euros mensais. 800 euros. Eu escrevi aqui, não sei se o Fernando está a ver, nós temos aqui uma balança em que de um lado tem as receitas e do outro lado tem as despesas e os objetivos da família. Isto é uma folha branca, portanto não tem magia nenhuma, não há magia. Eu não vou conseguir esticar os 800 euros, está garantido. A única coisa que eu vou tentar demonstrar ao Fernando, que neste caso é como é que ele vai poder olhar para o seu, digamos, para o seu orçamento familiar e equilibrar as suas contas. Quais são as despesas que tem com... Fixas que tem com a habitação, por exemplo? A habitação são 200 euros. 200 euros. Depois, Fernando, tem filhos, não tem filhos? Sim, tenho uma filha. E quanto é que habitualmente... Portanto, eu estou para a minha filha, dou-lhe 200 euros por mês. Portanto, é uma pensão de alimentos, é isso? É uma pensão de alimentos, correto. Muito bem. Depois, o Fernando... Já foi metade. Já foi metade. Já foi metade. O Fernando, como é que se desloca? Quais são os custos que tem mensalmente com transportes? Portanto, eu tenho um automóvel, embora tente andar um pouco com ele, mas gasto em gasolina sempre cerca de 100 euros por mês. 100 euros. Ou seja, já vamos em 500 euros. Não é? Até aqui já foram 500 euros. Que outras despesas é que tem? Por exemplo, com a eletricidade? Eletricidade é uma média de entre 26 e 28 euros por mês. Pronto, vamos pôr... Para simplificar as contas, 30 euros. E de água? A água são 17 euros. 17 euros. De comunicações, por exemplo, telemóveis... Eu nunca faço as contas dos telemóveis, muito sinceramente. Pois, porque o Fernando não costuma fazer o orçamento, é isso? Pois não. Pronto, como mas qual é a sua sensibilidade? Qual é uma média, aproximadamente, quanto é que gasta? 10 euros, 20 euros? 15 euros por mês. 15 euros? Sim. Depois, em termos de despesas de alimentação, que tem uma fatia grande, quanto é que... São cerca de 200 euros, pelo menos, por mês. Já temos aqui um problema, Fernando. Ora bolas. Há aqui qualquer coisa que está errada, 700, não há? Meu Deus, já estou perdido. 762 euros. Já estamos muito mal. Pois. Bom. É isso, à volta de 762. Que é que o Sr. Luís Costa Pereira me aconselha? Aqui neste caso, e atendendo 500, é isso. 762. Se reparar, por exemplo, esta despesa aqui, da filha e da casa, evidentemente tem que as ter. E só aqui está 50%. Pois. Que é estas despesas de tipo A, em que nós não vamos conseguir fugir. Sem dúvida. Só se mudar de casa, não? Sem dúvida. E mesmo assim vai ter dificuldades. Que tipo de poupança é que pode fazer eventualmente com o carro? Consegue poupar ou consegue evitar o carro? Tenho que evitar, aliás, eu já estou a evitar ao máximo o carro, não é? Portanto, é claro que
embora possa falar neste valor de gasolina, mas mesmo, aliás, eu vou ter que baixar este valor, porque, entretanto, vou ter de 6 em 6 meses que pagar o seguro, não é? E depois há aquelas manutenções que não tem espaço aqui, que pois não tem Fernando? espaço aí, não. Tem 38 euros. Não dá. Não. Não dá, porque eu sei que ele tem outras despesas. Fernando, tem mais despesas além destas.